Fala também a respeito do Fenerbahçe, de olho no atacante palmeirense Flaco Lopes, para completar o River Plate no mesmo patamar financeiro, ou próximo do patamar financeiro de Palmeiras e Flamengo. Quero te contar também se a Roma fez ou não proposta pelo meio-campista e atacante Maurício do Palmeiras, para completar últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o River Plate da Argentina tem capacidade de arrecadação parecida à de Palmeiras e Flamengo, por mais maluco que possa parecer. Primeiro vale a lembrança de todas as dificuldades na economia da Argentina. Depois, o fato de o River Plate não ter hoje a capacidade de arrecadação, por exemplo, com direitos de transmissão dos principais clubes de futebol no Brasil. Ainda assim, a temporada passada do River foi de receita de 1.230 bilhões de reais. Somente Flamengo e Palmeiras tiveram arrecadação superior à do River Plate na América do Sul. Bora tentar entender como é que o River Plate conseguiu se aproximar dos dois gigantes do futebol brasileiro. Com premiações e competições, o River foi capaz de embolsar 310 milhões de reais. Esse valor foi bastante impulsionado pela presença do River Plate na Copa do Mundo de Clubes, organizada pela FIFA. Foram 297 milhões de reais com sócios, um dos programas mais rentáveis de todo o mundo, com patrocínios 231 milhões de reais. O River ainda faturou 207 milhões com vendas de atletas e outros 71 milhões de reais com vendas de direitos de transmissão. Para completar, o Monumental de Núñez, estádio com capacidade para mais de 90 mil pessoas e que tem lotação há muito tempo, gerou uma receita na temporada passada de 80 milhões de reais, entre jogos, visitas ao museu e outras atividades. E essa história de que a Roma da Itália tem interesse na contratação de Maurício, de novo, o meio atacante do Palmeiras, sendo especulado por um clube italiano. Algumas semanas atrás, contou-se que ele poderia ir para a Atalanta. Cheguei a perguntar para o empresário dele, o André Curi, se tinha alguma negociação. O que está muito claro para mim é que o André está trabalhando no mercado italiano em busca de alternativas para o Maurício, jogador que disputou a última Copa do Mundo pela seleção paraguaia. Mas, em relação à Roma específica, o Palmeiras assegura não ter recebido proposta. Pode haver alguma conversa com o staff do jogador, mas a oferta oficial ainda não. O jogador que foi contratado por 60 milhões de reais do Internacional em 2024, o Palmeiras certamente não vai negociá-lo por menos de 120, 130 até 140 milhões de reais. A notícia é triste para o torcedor alviverde. Nesse fim de semana, a derrota em casa para o Galo por 2-1. O Palmeiras sai perdendo no placar com uma falha gritante do goleiro Carlos Miguel, chega ao gol do empate com o Felipe Anderson, mas Igor Gomes decreta a vitória do Atlético. Palmeiras, que não perdia há bastante tempo em casa, teve a chance de aumentar sua vantagem para o Flamengo, que tinha empatado pouco tempo antes com o São Paulo no Maracanã, mas no final das contas, em vez de aumentar a vantagem, o Palmeiras viu essa distância diminuir. Hoje o Palmeiras tem 6 pontos de vantagem em relação ao Fla, com o jogo a mais. Se o Flamengo vencer esse jogo, que tem a menos, a distância cai para apenas 3 pontos. O Palmeiras desperdiça ótima chance de encostar ou de abrir vantagem em relação aos demais. E o Fenerbahçe da Turquia está de olho em Flaco Lopes. Nos últimos dias houve uma consulta do time turco pelo atacante do Palmeiras. Mas, antes de o Verdão entrar em qualquer possibilidade de negociação, o Flaco já descartou a transferência para a Turquia. Ele disse que prefere esperar por um clube de uma liga mais importante do futebol europeu. Fala a lembrança de que o Flaco vinha sendo especulado como alvo do Atlético de Madrid. Jogador vice-campeão mundial pela seleção argentina, é verdade que com poucas participações na Copa, mas que está valorizado. A negociação com o Atlético de Madrid esfriou, até porque ninguém é capaz de cravar qual será o futuro de Julián Álvares. O Álvares quase foi envolvido numa troca com o Arsenal, negócio que envolveria a ida de Jokers para o Atlético de Madrid, a ida do Álvares para o Arsenal, além do pagamento de 50 milhões de euros do Arsenal para o Atlético de Madrid. Só que o Julián Álvares prefere jogar no Barcelona. Enquanto essa história não se definir, Flaco Lopes permanece no Palmeiras. Flaco que se apresentou nessa segunda-feira, pela manhã, ao Palmeiras, depois de alguns dias de descanso. A saideira sobre o Verdão. O Palmeiras contratou João Correia, técnico português, para comandar seu time sub-17. Nicola, por que o Palmeiras não vai atrás do Arthur? O Matheus Bardella é quem está fazendo essa pergunta. O Palmeiras está afirmando que não vai atrás de reforço para essa função de volante, tá? O Palmeiras alega que não vai mais contratar jogador,
que a opção pelo Danilo era uma opção específica de alguém que o Abel gosta muito, tá bom? Olha o Nélio Brito com mais um superchat. Nicola, você acredita que o Mengão ultrapassa o Palmeiras? Nélião, vou ficar em 50-50. Cara, eu odeio ficar em cima do muro. Acho que o jornalista não pode ficar em cima do muro. Acho que é chato, cara. O cara tem que se posicionar, né? Mas assim, ó. Para não ficar em cima do muro, eu acho que o Flamengo é um pouco favorito em relação ao Palmeiras na disputa pelo título. E eu vou justificar essa minha impressão pelo elenco. Eu acho que o Flamengo tem um pouco mais de peça material humano. Se o Almada for contratado, fechou o negócio, aí esse 51-49 que eu tô dando pro Flamengo, ele aumenta. O Almada para mim é muito diferente, o Almada para mim tem potencial para ser o principal reforço do futebol brasileiro em 2026, tá bom? O Fabão. Ó o Fabão aqui, ó. Nicola, boa noite. Não sei onde eu vi que para a Europa a multa do Danilo é de 20 milhões de euros. Nesse caso, não seria um erro do Botafogo, não sei se é verdade. Ótima oportunidade que você me dá para tratar sobre o tema. Ontem, o Vene Casagrande publicou durante a tarde. Vamos contar a ordem cronológica da quinta-feira. Quinta-feira, jogo de Botafogo e Vitória às 19h30. O Botafogo avisando, olha, vamos relacionar o Danilo para utilizá-lo. Era o que a gente imaginava, um recado para o Palmeiras. Olha, Palmeiras, se você não chegar no valor que a gente quer, não tem negócio. E embora o presidente da Associação do Botafogo já tinha me dito aqui na live de quarta que não ia vender. Beleza. Quinta de manhã, o Botafogo responde à proposta de 30 milhões de euros fixos do Palmeiras. Não vamos fazer negócio por 30 milhões de euros fixos. Tá? Vem o dia continua, né? E aí no início da tarde, os empresários do Danilo vazam pro Vene Casagrande o contrato apontando 20 milhões de euros de multa rescisória. Pois bem, era uma trucada que os caras deram. O Botafogo não está vendendo por 30 para o Palmeiras, mas a multa para o exterior é de 20. Então, só vai sobrar o Botafogo vender por 20 e tomar um prejuízo de 60 milhões de reais ou 10 milhões de euros. Só que o John Textor e todos os outros dirigentes do Botafogo vieram a público para dizer que esse contrato que foi divulgado pelo Vene Casagrande a partir do staff do Danilo é um contrato que já não estava mais valendo. Houve, num primeiro momento, um erro de digitação. Em vez de 200 milhões de euros, digitou-se 20 milhões de euros em um trecho do contrato. Outro trecho trata como 200 milhões de euros. Esse contrato, segundo o Textor, que era o cara que comandava o Botafogo na oportunidade, foi refeito, foi reajustado e na CBF você vai encontrar o valor real da multa de 200 milhões de euros, tá? Então, diante disso, Fabão, o Botafogo está convencido de que multa rescisória não vai ser um problema e que vai dar para pegar mais do que os 30 milhões de euros oferecidos pelo Palmeiras nessa quinta-feira. E tem time dos Estados Unidos tentando a contratação de volante do Palmeiras. Eu me refiro ao LA Galaxy, que está interessado na contratação de Emi Martinez, volante uruguaio que esteve a serviço da seleção do seu país na última Copa do Mundo. É improvável que esse negócio aconteça, especialmente depois da frustração do Palmeiras na tentativa de contratar o Danilo do Botafogo. Se o Danilo fosse reforço do Palmeiras, seria até possível imaginar uma saída de um atleta desse setor. Mas, diante das circunstâncias, sem o Danilo e com a confirmação do Palmeiras de que não vai buscar um atleta para essa posição, dificilmente o Martinez, que tem 26 anos de idade e soma 18 partidas na atual temporada, vire reforço de um outro clube. O LA Galaxy havia feito uma proposta de empréstimo com opção de compra. O vínculo do Martinez com o Verdão só se encerra em dezembro de 2029. Ele havia sido comprado no ano passado do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e 150 mil euros. Saideira sobre esse assunto, o LA Galaxy havia tentado a contratação do Emi Martinez depois de perder o Casemiro para o Inter Miami. Sem o brasileiro da seleção, houve essa tentativa com o volante uruguaio do Palmeiras. Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do mercado da bola do Palmeiras. Chega aí para nós ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado. Então já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado. Especulado, informado, noticiado nos bastidores do maior clube brasileiro. A gente vai encerrando a edição por aqui. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço. Nos siga para mais e até o próximo vídeo. Fui.